Se Deus mudou o nome de Abrão e de Jacó, será que não é porque o nosso nome tem bastante importância? Vou falar da importância do nosso nome. Como é importante a gente preservar ele. Vou falar do cartão de crédito, que ele pode ser vilão ou pode ser o nosso aliado. E também vou falar de como aumentar as nossas receitas. O vídeo de hoje é a parte 2 e também a parte final do livro Bolsa Blindada. Os pontos mais importantes que eu achei desse livro. A parte 1 já foi e agora a parte 2, que a gente pode extrair várias coisas para aprendizado nosso. Começando pelo básico. Tudo que a gente precisa saber para movimentar nossa vida financeira, para sair de um ponto de partida, começando do zero a organizar as nossas finanças. E eu tô aqui para isso, para te ajudar. A importância do nome. O Salomão, também o homem mais sábio, ele falou o seguinte: que mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Então, se o nosso nome é tão importante para Deus, não devo agir de forma a colocar em risco o meu bom nome. Então, quais as lições que a gente tira que a gente não deve fazer com o nosso nome? Eu não devo comprar nada a crédito se eu não estou seguro de que eu posso pagar. Eu não devo emprestar o meu nome para que terceiros consigam créditos para si. Então, daqui eu tenho uma grande lição também para contar para vocês. O meu nome sempre foi tudo para mim, porque o meu pai já me ensinou assim. O meu pai falava: filha, se alguém pedir o teu nome, tu não empresta. Por quê? A pessoa não foi capaz de cuidar do próprio nome, ela vai cuidar do teu nome também? Então, tu nunca empresta o teu nome. Então, teve um caso que eu fiquei até um pouco triste, né? Na hora que eu neguei, uma pessoa que eu conhecia muito, ela veio pedir para mim, ela e o marido dela veio pedir para mim: ó, tu tira para mim um móvel no teu nome pra gente? E eu disse não. Baixei a cabeça e fui para minha casa. E eu fiquei um pouco triste por conta daquele não que eu dei, mas foi porque o meu pai me ensinou daquele jeito. Então eu não emprestei o meu nome. Aí depois de uns meses, aquele casal separou. E aquele casal junto não era organizado financeiramente. O que que ia acontecer? Pelo fato de eles terem separado, a conta ia acabar ficando para mim e eles não iam pagar. Eu que ia ter que assumir aquele compromisso e eu ia ter que pagar aquela dívida. Então, o melhor que eu fiz foi ter falado que não. Só que também aconteceu uma coisa que eu acabei fechando meus olhos no momento e eu acabei entrando em prejuízo. Eu tive um prejuízo porque eu fui comprar roupas com a minha amiga, ela era uma colega de trabalho e ela tinha a idade dos meus pais. Então a gente foi lá na loja Pernambucanas e ela comprou bastante blusinhas para ela. E quando a gente foi passar no caixa, ela pediu para passar no meu cartão. Então eu, inocente, acabei passando no meu cartão. E aí ela comprou R$ 300 de blusinhas para ela. Ela era uma compradora compulsiva e eu não sabia disso. E na hora eu não me liguei de que fazendo aquilo ali eu estava emprestando o meu nome. Então eu não me dei conta no momento. E aí ela disse: não, pode deixar que eu venho sempre pagar aqui. Então a gente na Pernambucanas, a gente sempre ia lá e pagava. A gente tinha um cartão, mas a gente nem olhava. Eu não olhava e eu confiava na palavra dela que ela estava pagando. Só que eu trabalhava inclusive na loja da irmã dela. E aí chegou para mim uma carta do correio dizendo que eu estava com o meu nome sujo. E foi a única vez na minha vida que eu estava com o meu nome sujo e nem foi por minha conta. Foi por conta de compra que eu fiz para outra pessoa. Então eu conversei com ela e eu pedi para ela que quitasse aquela compra. E aí, com muita conversa, ela quitou aquela compra e o meu nome foi restaurado de novo. Mas aí ficou a dica também, né? E serviu de lição, momentos que a gente acaba fechando os olhos e acaba que a gente não se liga, né, de que a gente está emprestando o nome. Então, isso é muito importante, é muito interessante. Essas lições que Deus deixou para nós são lições muito sábias e estão todas em Provérbios, que a gente tem que cuidar do nosso nome, o nosso nome é muito valioso. E a terceira lição: jamais serei fiadora de quem quer que seja. As suas finanças dizem muito sobre quem você é. A maneira como você lida com as suas finanças vai definir parte do seu caráter. Então, às vezes, as pessoas falam, como ela disse no livro: ah, lá vai a Maria Caloteira. Por que que é Maria Caloteira?
A mulher que é conhecida assim porque ela não paga as contas, ela vive fugindo de pessoas que ela está devendo. Então, ninguém quer isso para si, né? Ninguém quer essa fama. A gente quer manter o nosso nome, principalmente porque a gente é evangélico, de dar um bom testemunho nessa terra e o nome se inclui nisso. Não tem como tu tá lá dentro da igreja, tá fazendo coisas para os irmãos, tá trabalhando na obra, mas tu ter o teu nome sujo, tu não quitar as tuas dívidas, não honrar os teus compromissos financeiros, não adianta nada. Tu tem que ser correto em todos os aspectos da tua vida. E se tu não tá ainda correto, se tu tá com débitos, tu tenta o mais rápido possível a resolver esses problemas, a quitar essas dívidas. E para aumentar as receitas, o que ela fala pra gente no livro que dá para aumentar as receitas? Desapegue-se. Ela diz para olhar o guarda-roupa, ver o que tu pode arrumar, ver o que tu pode vender, leva para os brechós, faz a venda. É assim que eu fiz também por muito tempo da minha vida. Eu levava nos brechós, eu fazia trocas, eu não tinha muito dinheiro, então eu comprava muito em brechós porque eu queria ficar bem vestida, mas eu não tinha tanto dinheiro. Então eu comprava em brechós, né? Eu queria estar bem alinhada no meu trabalho. Eu sempre fui assim. Então era assim que eu fazia. E quando eu me mudei também, que a gente teve várias mudanças de cidade, a gente também vendeu várias coisas em bazar. Eu abri um bazar, uma venda de garagem antes da nossa mudança e vendi várias coisas que a gente não ia usar mais. A gente ia mudar de uma casa para um apartamento, então o espaço ia ser mais reduzido. Então a gente resolveu vender várias coisas que a gente não estava mais usando e com isso a gente conseguiu ganhar um bom dinheiro também naquela cidade com aquele bazar. Como economizar? A Patrícia Lages, ela fala que ela, com o passeio do shopping, ela pôde economizar uns R$ 100 ali, juntando tudo que ela gastou, de gastos que ela teve, ela economizou ali uns R$ 100 no passeio no shopping, só tentando economizar. A mesma coisa foi eu ontem. O meu filho está doente porque nós estamos no inverno. Aqui na minha cidade é muito frio. Então, o meu filho já começou a ficar doente. Ele tem os mesmos problemas que eu, né? Esses problemas do inverno que afetam a gente. A gente tem um plano de saúde, graças a Deus. As receitas que é passada no plano de saúde não dá para pegar no posto de saúde. Geralmente não tem as coisas que eles passam também, é tudo comprado. Então a gente, como era final de semana, a gente foi em 3 farmácias. Primeiro eu fui na farmácia atrás do hospital e aí eu senti que estava um pouco caro. Tava mais de R$ 150 os 4 remédios. E aí a gente foi em outra farmácia que ela é conhecida como uma farmácia barata, só que ali também eu achei caro. Acabou que o último remédio ele ficou caro. Então, o que a gente fez? Bom, vamos tentar na última farmácia. Então, a gente foi na última farmácia e ali a vendedora foi super solícita, foi super rápida, porque na outra farmácia ela estava demorando muito para ver os preços de cada item, ela estava toda desorganizada. E ali na última farmácia ela foi muito rápida, muito solícita e também os preços começaram a ficar mais baixos, né? A gente achou muito melhor, cada item daquele ficava mais baixo, só porque o último item ficava mais caro. Mas aí eu já nem, eu pensei em nem levar aquele último item e em comprar em outro lugar, né? Porque não era tão necessário. As principais coisas eram as primeiras que a gente já tinha, né, visto que estava mais barato. Mas aí ela disse: "Não, tu pode substituir por um soro. Tu faz a lavagem de nariz nele?" Eu digo: "Faço." Então tu pode substituir por um soro. E ali ela deu um soro que foi R$ 7. Ao invés daquele remédio custar R$ 70, que era só porque ele tem o tubinho para a gente colocar no nariz, ele custou R$ 7, que foi só o valor do soro. E ali a gente podia fazer a lavagem de nariz em casa. Por isso que é importante também a informação, né, gente? Quanto mais a gente tem informação também, pode ser que a gente acabe pagando mais barato em algumas coisas. Então ali já economizou muito. De mais de R$ 150, eu paguei R$ 108 em todos os remédios dele. A autora fala, e tem o mesmo pensamento como eu também aqui, que poupar não é surtar. Poupar é um hábito. É a mesma coisa que tu ter que escovar os dentes, tomar o banho. Tu vai fazendo isso todos os dias em cada coisinha que tu faz. Só que tu não precisa entrar em surto por conta disso. Tu só vai tomando isso como um hábito. É assim como eu faço. Na leveza, na tranquilidade, não sendo mesquinha, mas equilibrando bem as minhas finanças. O cartão de crédito como gestor de gastos. A gente deve usar o cartão de crédito como gestor de gastos. E como é o jeito certo de usar e como é o jeito errado. Como não usar o cartão de crédito?
Se você não tem o dinheiro para pagar, não passe o cartão de crédito, não compre coisas para outras pessoas, jamais faça saques. Como usar? Como eu falei para vocês no vídeo anterior, o meu marido ele define um valor como orçamento de teto de gastos que ele vai usar naquele cartão de crédito e é assim que ele faz. E eu também faço no meu cartão de crédito, então fica um valor baixinho que eu uso no meu cartão de crédito. E o cartão de crédito que a gente usa junto também. Fixar um valor mensal para você gastar, como eu falei, o meu marido ele faz isso. Ele fixa um valor mensal para ele gastar com cartão de crédito e ele faz as parcelinhas ali do que a gente precisa em casa, das compras que a gente precisa para material, que a gente está sempre reformando a nossa casa, que eu já mostrei para vocês em outros vídeos. Então sempre tem alguma coisa para fazer. Então a gente define um valor, eu defino um valor para eu gastar no cartão, ele define o valor dele. E assim a gente não fica empenhado, quando acaba uma coisa a gente compra outra. A gente usa também como pontos para trocar por milhas, que eu falei para vocês também. Então a gente deve usar sim o cartão também, que ele é um aliado nessa parte também, que tu pode fazer viagens e tu pode ter bastante desconto. Por exemplo, a gente teve também a viagem que a gente fez de avião, né? Que foi um grande sonho que eu consegui realizar e a gente levou meu filho também. E para levar o meu filho, como a gente não usava tanto assim o cartão de crédito que tinha pontos, era só um antigo do meu marido que ele tinha um pouco de pontos, mas não dava aquelas quantidades boas de pontos que a gente tem agora, mas ele tinha uma quantidade razoável de pontos. O que que ele fez? A gente queria sentar tudo no mesmo lugar, a gente queria deixar nosso filho na janela, então com aqueles pontos a gente já conseguiu trocar pelos assentos. Então o valor dos assentos, que eram uns R$ 90 para a gente conseguir sentar na janela, para a gente ficar tudo junto, a gente já conseguiu nos pontos, então a gente não precisou gastar. A gente fez 2 voos de ida, 3 voos de volta e todos eles a gente pagou com pontos para comprar os nossos assentos. E também controle os gastos, né? A autora fala para ficar guardando aqueles canhotos e depois tu verificar se está tudo certo. Mas hoje em dia a gente tem aplicativo no celular, a gente já acompanha na hora, né? Quando eu passo meu cartão, ele já apita ali que eu passei o cartão, que eu passei o crédito ou o débito. Então já fica tudo marcado. Nem tem necessidade disso, assim, de verificar se está certinho ou se não está, porque na hora a gente já consegue verificar ali no aplicativo. Dessa forma, então, fica claro a diferença do que é um agente de crédito e do que é um gestor de gastos. Ele é um péssimo agente de crédito, pois os juros que ele cobrará de faturas atrasadas ou empréstimos em dinheiro serão exorbitantes. Já como gestor de gastos, ele é super eficiente e ainda pode te render benefícios. Gente, se deixar o cartão de crédito ali, ficar pagando o mínimo e tu deixar ali, tu vai ter uma bola de neve, tu vai pagar muito. O cartão de crédito é danado para isso. Então eu não aconselho, eu aconselho a manter, como eu estou falando, né? Como um aliado para ti e como gestor de gastos, porque ali tu já te organiza tudo que tu está gastando, já fica ali registrado e tu compra da melhor maneira e o que tu precisa comprar. E se tu deixar daquela forma de comprar errado, tu só vai ser engolido pelo banco, só vai ser engolido pelo banco e tu vai entrar naquele espiral e não vai conseguir sair nunca mais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e me ajudem, curtam esse vídeo, compartilhem com aquela amiga que precisa disso. E assim, gente, ó, eu me sinto como uma gota no oceano aqui nesse YouTube, então me ajude compartilhando e curtindo e ativando o sininho para que eu possa chegar cada vez mais para mais pessoas, para ajudar cada vez mais pessoas a melhorar sua vida financeira e a começar do zero. Esses 2 vídeos que eu fiz aqui, esse aqui e o anterior, é para ajudar mesmo quem está começando do zero, quem não tem noção nenhuma. Então, aproveite esses conteúdos no YouTube que é de graça. Esse vídeo me ajude a espalhar essa palavra, né? Me ajude a espalhar as finanças, as mulheres serem prósperas e ajudarem as suas famílias. Um beijo e até logo!